Bom, vamos lá. Então, continuando isso que a gente estava falando, é isso. Eu achei que era legal falar sobre isso, primeiro pelas ligações com a física, mas também pelas ligações de cálculo com álgebra linear, entendeu? Então, que eu acho que é uma parada que eu sempre falo que deveria ser muito mais explorada do que é na graduação. Então, por isso que eu acho esse tema legal, assim. E transformação, e eu acho, assim, não sei se eu já falei isso, não sei se vocês concordam, que a gente fala muito do ensino de cálculo, mas o ensino de álgebra linear, a graduação também é problemática. Assim. E, enfim, então é por isso que eu acho legal falar sobre isso. Então hoje eu vou terminar de falar de equações diferenciais, assim, sem fazer todos os detalhes, mas só para vocês terem uma noção da ideia. E semana que vem, tudo bom? E semana que vem a gente vai falar, que também tem tudo a ver com essa revisão de álgebra linear que eu fiz, que é sobre derivada de transformação linear, a matriz derivada, beleza? Então, essa revisão de álgebra linear, ela serve para esses dois tópicos, equações diferenciais, que a gente está falando agora, que é esse detour, como você falou, esse da ementa, e vai servir também muito para a próxima aula que está, aí já tem lá o PowerPoint, que é derivada com transformação linear. Beleza? Essa ideia de derivada com transformação linear eu acho muito importante, e ela é ausente, eu acho, até onde eu sei, de graduação. Vocês não viram isso? Tá. E essa revisão de álgebra linear, vocês acharam que foi legal, assim? Sim. Que, assim, aprenderam coisas que vocês não sabiam? Assim, Sim. Experiência da graduação ou não? Podem ser sinceros, né? Sim. Eu lembro muito que quando eu comecei a graduação em 2011, então, tipo assim, não faz tanto tempo, mas ao mesmo tempo, tipo, não tinha a mesma oferta hoje que tem na internet, de vídeos, de paradas assim. Eu lembro muito que na álgebra linear 1, eu consegui, na época, umas aulas de YouTube de uma professora da UFPA, Roseli Brandão, não me esqueci o nome daquela mulher, assim. Tipo assim, sei lá, 5 minutos ela explicava as paradas assim, que fazia muito mais sentido do que na aula presencial. Na UF tinha um pouco dessa pegada, assim. Mas, assim, essas representações mais visuais, de transformação linear, eu fui ter contato com isso muito recentemente, assim. E aí, muito recentemente. Aí, por exemplo, o tratamento que você deu para o teorema de núcleo imagem faz muito sentido, assim. E realmente fica uma parada que é tranquila, né? Eu fiz uma demonstração muito rápida, estava no final da aula, mas eu acho que a demonstração é tranquila. Depois eu posso escrever bonitinho e mandar para você, mas isso tem nos livros. Mas a questão é essa, o tratamento mesmo, assim, e eu acho que as pessoas estão de uma maneira muito aquela coisa, faz a demonstração e pronto, né? Entendeu? Eu acredito que seja uma coisa que já tem uma oferta interessante de recursos, no sentido de... Assim, sei lá, estou falando de orelhada, mas imagina que você falando de olhada.org, jogar álgebra linear, deve ter um monte de coisa pronta, assim, não tem nem que perder tempo fazendo, tá? Porque é que não sabe. Essa tela que eu não estou conseguindo achar, mas eu queria mostrar para vocês, e eu vou tentar refazer essa tela, que é essa tela que mostra que eu acho que era muito legal geometricamente, que ela mostra o efeito geométrico de uma transformação linear numa grade quadriculada, assim, num grid, no plano, né? Eu fiz esse negócio no GeoGebra, dá um trabalhinho de fazer, mas é bem legal, porque você aplica, aí você vê os quadrados se transformando em paralelogramas, uma grade de paralelogramas, e aí depois você pode mudar, por exemplo, a base de autovetores, aí você vê o efeito da mesma transformação linear em outro ângulo, digamos assim, outro sistema de eixos. Eu acho que é bem legal isso. Assim. E é isso, eu acho que tem uma... A série de vídeos que o Danilo mandou tem. Oi? Aquela que o Danilo mandou no Classroom, uma série de vídeos em inglês. Quem mandou? Foi o Danilo, não foi? Sim, mas aquele canal. Naquele canal lá tem, naquela eu não conhecia aquele canal. Tem essa representação. É uma coisa sinistra, cara, tem muita coisa, assim. Aquele canal eu vi, aquele canal é super legal, eu não conhecia. Tem vários vídeos legais lá. Sim. Mas eu queria fazer essa tela porque eu acho que é legal porque a gente mexer também. A gente escolhe a matriz, escolhe a base, e aí você vai brincando com isso, entendeu? Eu acho
Isso é legal também, mas enfim, essa representação, eu acho que ela é muito ausente nos cursos de álgebra linear, que é dado de uma maneira muito algébrica só, né? E a álgebra linear é essa conexão da álgebra com a interpretação geométrica. Uma vez que eu dei aula de álgebra linear aqui no PEMAT há muito tempo atrás, eu vi que nenhum aluno presente, e eram alunos de várias instituições, incluindo a UFRJ, mas tinha UF, Rural, enfim, e eles não sabiam a interpretação geométrica de autovetor, entendeu? Eles não sabiam fazer a conta, determinante. Eu achei isso meio chocante. Assim, eu sei que até uma parada quando eu queria conversar com você, de repente ela interessa também. Eu sei que para o trabalho aqui da disciplina você tinha pensado da gente bolar uma proposta. Eu fiquei pensando muito se a gente não poderia de repente bolar alguma coisa e depois de repente até passar um artigo. A coisa do vetor em si, que é o começo de tudo, me pega muito. Assim. Eu tinha muito interesse em investigar, por exemplo, estou fazendo estágio na turma da massa, pegar a galera da graduação, fundamentos de funções e conjuntos. Super legal, eu fiz até a oficina lá. E pegar na turma ali e investigar, tipo assim, o que é um vetor para ele? Vamos dizer. Porque, tipo assim, de novo, a gente lida muito com esses objetos da matemática para as representações, claro, já está de outra forma. Mas eu acho que esse salto de, tipo assim, vetor é uma seta, vetor é uma matriz, vetor, para essa coisa aqui, no final das contas, de vetor é um elemento de espaço vetorial, que, tipo assim, cognitivamente está parado ali circular, para o cara desse salto ser difícil, não é simples. Não precisa sair tratando, vetor e tudo embora. Espaço vetorial e sai. Eu tinha curiosidade para ver como é que eles tratam isso. De repente a gente faz um formulário, pergunta para eles, vê o que eles vão dizer, analisa. Acho que pode ser, mas no caso seria o trabalho, seria feito na licenciatura. Acho que tá ótimo, não tem problema. Eu tinha até notado, depois da galera dizer, a gente pode montar experiências. E na educação básica tem aquilo, né, que vê isso em física e que vê em matemática. Entendeu? Até eu perguntei para minha esposa, o que é um vetor para você? Ela fez assim, é isso. Quando ela fez, eu falei, puta merda, até que eu Tá gravando? Tá gravando, você colocou. Essa parte é importante. Então, acho que essa ideia é legal. E só tem 3 pessoas, mas não sei o que passar isso, que eu esqueço. Sim, minha memória é bizarra. Olá, tudo bem? Boa tarde. Passa aí. Bom, e também eu estava falando, antes de vocês chegarem, e hoje a gente só vai ter a primeira parte da aula, tá? Porque o outro é um compromisso, na verdade tem uma consulta médica, e aquele médico só pode hoje. E a gente tinha combinado que a Tereza daria a segunda parte da aula, só que ela ficou doente. E aí ela não está podendo vir. Aí como isso foi hoje de manhã, eu pensei em cancelar, mas por cima da hora, e isso é melhor não mesmo. Depois atrasa muito, eu acho. Beleza? Então 3 meses a gente vai parar. Tá? Mas então vamos falar de equações diferenciais, onde a gente tinha parado. Então, como eu estava dizendo, antes de começar a gravar, a minha ideia de a gente falar de equações diferenciais é porque é uma das ligações que eu acho bacana entre análise, cálculo e álgebra linear. Tem muitas aplicações de álgebra linear, beleza? Oi, tudo bom? Mas a ideia é assim, eu não vou fazer as coisas com todos os detalhes. A ideia é a gente ter uma ideia assim, do modelo, né, das principais coisas. Beleza, pessoal? Então, como a gente estava falando no final da última aula, começar falando de equações diferenciais ordinárias lineares, tá? E a gente vai se ater ao caso de segunda ordem, porque é um caso onde tem aplicações físicas, porque a lei de Newton, né, sei lá se é a primeira, segunda, terceira, F igual a MA, a lei da inércia, né, é uma EDO de segunda ordem, beleza? Enfim, então, uma equação diferencial, a gente vai considerar, né, só a notação, as funções x de t, tá? Que são as soluções da equação. Eu não vou ficar escrevendo x de t, vou ficar escrevendo x, mas só para
a gente saber. Então, uma equação diferencial linear de segunda ordem, vamos começar pelas homogêneas. Ela tem essa forma geral. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? E esse A, B e C são funções de T. E X também é função de T. Beleza? E ela é homogênea, porque é igual a zero do outro lado. Né? Na verdade, essa palavra homogênea é que ela é linear mesmo. Se tivesse uma coisa do outro lado, ela seria tipo uma coisa afim, seria uma coisa linear. Né? Mas a gente usa esse termo, linear homogêneo e linear não homogêneo. Beleza? Tranquilo isso? É igual sistemas lineares. Eu quero, inclusive, a primeira coisa que eu quero observar é que isso aqui tem pode ser interpretado como um sistema linear. Beleza? Tranquilo, pessoal? Mas é a mesma coisa, quando a gente fala de sistemas lineares, a gente fala de sistemas lineares homogêneos e não homogêneos. Mas o que é linear mesmo é homogêneo, que é quando o conjunto solução é um subespaço vetorial. Beleza? Se ele tiver uma constante do outro lado, em vez de ser um subespaço vetorial, é um subespaço vetorial deslocado da origem. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Certo? Danilo, Não, de boa, só. tá. Bom, então a primeira coisa que a gente vai observar aqui é exatamente isso. Que o conjunto solução, o conjunto das soluções dessa equação linear de segunda ordem é um espaço vetorial de dimensão 2. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Hoje, pessoal, eu acabei de falar que eu tenho péssima memória, hoje a aula é toda de memória, tá? Porque eu não tenho isso anotado em lugar nenhum. Então é para tirar foto, enfim, eu espero que a minha memória não falhe. Tranquilo? Tá? Bom, então, para demonstrar que isso que eu acabei de falar, que a solução dessa equação diferencial, o conjunto de todas as soluções, é um subespaço vetorial, a gente precisa usar o chamado teorema de existência e unicidade de EDO. Beleza, pessoal? Tranquilo? Esse teorema de existência e unicidade de EDO a gente não vai demonstrar. A demonstração dele é bem longa. Na verdade, não é uma demonstração sinistra, mas ela é bem longa. E ela você usa basicamente o teorema da função inversa em dimensão n para demonstrar isso. É uma coisa que a gente também não viu, mas eu vou até falar um pouquinho dele. Mas ele é muito intuitivo, inclusive fisicamente. Beleza? Tá? Porque eu também não vou nem enunciar ele formalmente, tá? Eu vou enunciar de maneira informal. Beleza? Tranquilo? Que é o seguinte: se os coeficientes da equação são suficientemente bem comportados, os coeficientes da equação são isso aqui, beleza? Na verdade, esse teorema não precisa ser para EDO linear só, é para qualquer equação diferencial ordinária, tranquilo? Tá? Então, se os coeficientes, que no caso são essas funções aqui, são suficientemente bem comportados quer dizer, nesse caso aqui que a gente está trabalhando com funções de segunda ordem, basicamente, esses coeficientes têm que ser funções de classe C2, quer dizer, duas vezes diferenciadas por derivada contínua. Mas essas hipóteses, esse teorema tem várias variações. Se você enfraquece, aí tem isso, tem várias possibilidades. Tá? Mas o meu objetivo aqui é falar o seguinte: então, se esses não são bizarros, não são coisas descontínuas, loucas, etc.,
para cada condição inicial existe uma única solução. Está de boa, pessoal? Para cada condição inicial existe uma única solução. E o que é a condição inicial no caso de uma EDO de segunda ordem? É, por exemplo, o x de 0 e o x' de 0. Ou seja, são a posição e a velocidade iniciais. Isso aqui você vai dar um valor x0, por exemplo, e aqui o valor y0. Isso aqui são as condições iniciais. Se fosse uma equação diferencial de ordem n, porque, como eu disse, esse teorema aqui, ele é mais geral do que isso. Ele não é só para a equação de segunda ordem e não é só para a equação linear. Tá? Se fosse uma equação de ordem maior, quer dizer, que tivesse mais derivadas, a condição inicial seriam os valores dados até a derivada n menos 1. Beleza? Uma equação de quarta ordem seria dar o x0, o x' até x2'. Eu falei quarta, não, x3'. Eu falei quarta ordem. Beleza? Tranquilo, pessoal? Mas como eu estava dizendo, como no caso particular as equações de segunda ordem modelam fenômenos mecânicos, né, assim, físicos, isso é muito intuitivo, porque são equações que envolvem posição, velocidade e aceleração. E a condição inicial é o estado inicial do sistema, ou seja, a posição inicial e a velocidade inicial. Está de boa? Então, no caso em particular de equações de segunda ordem, o que o teorema de existência e unicidade diz? Ele diz que quando você tem um sistema mecânico, por exemplo, em determinado estado inicial, se você conhece a posição e a velocidade inicial, então existe uma única solução, ou seja, o comportamento do sistema ao longo do tempo está dado. É isso que ele diz fisicamente. O comportamento do sistema é inteiramente determinado pelas condições, pelo estado inicial, que é a posição e a velocidade inicial. Está de boa? Existe uma única solução. Beleza, pessoal? Está claro isso? Certo? Então, você tem uma bolinha, você solta assim, você está com uma posição inicial e se você solta, a velocidade inicial é 0. Então, a trajetória que essa bolinha vai percorrer caindo está inteiramente definida por essas condições iniciais. Se você joga para cima, aí você tem uma velocidade diferente de 0, velocidade inicial, beleza? Isso. Sim, exatamente. Pois é, isso aí. Sempre dá uma posição inicial, Exatamente, é por isso que sempre dá uma posição inicial, velocidade inicial é o estado inicial do sistema. Beleza, pessoal? Mas boa. Tá? Então, vamos lá. Aí eu vou observar o seguinte, eu vou demonstrar, com base nesse teorema, que o conjunto de todas as soluções dessa equação, agora vamos nos restringir a esse caso aqui, tá? Uma EDO de segunda ordem linear homogênea, tá? Beleza? É um espaço vetorial de dimensão 2. Tá de boa? Tranquilo? Então, eu vou fazer o seguinte. Já usando esse teorema, eu vou considerar duas soluções para essa equação aqui, tá? Certo? Vou até dar um número aqui. Então, eu vou chamar x1 a solução da equação 1 está o quê? X1 de 0 é igual a 1 e x1' de 0 é igual a 0, beleza? Tranquilo? É claro que aqui eu poderia pegar quaisquer duas constantes, mas essas aqui, 1 e 0, são sempre mais fáceis. E vou considerar x2 a outra solução da equação 1 com, agora eu vou pegar o contrário, x1 de 0, x2 de 0 igual a 0
e x2' de 0 igual a 1. Beleza, pessoal? Certo? Então, com base nesse teorema de existência e unicidade, a existência dessas soluções está garantida, e a unicidade também. Eu sei que, dadas essas condições iniciais, existe uma única solução para aquele sistema, para aquela equação que tem essas condições iniciais, beleza? Tranquilo? Então isso aqui é uma, isso aqui é outra. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Agora, por que eu fiz isso? Agora eu vou considerar x uma solução qualquer da equação 1, beleza? Está aparecendo aqui? Tá. Vou pegar x uma solução qualquer da equação 1, beleza? Uma outra solução qualquer. Tranquilo? Certo? Qual é o meu objetivo agora? Eu vou mostrar que uma solução qualquer eu vou conseguir escrever como combinação linear dessas duas. Beleza? Então, por isso eu mostro que dessa maneira eu vou mostrar que o conjunto de todas as soluções é um espaço vetorial de dimensão 2. Porque essas duas aqui vão formar uma base para esse espaço vetorial. Tá? Que isso, João? Ah, tá. Beleza? Achei engraçado só isso. Tranquilo, pessoal? Vou ficar só aqui assim. Depois eu vou voltar para lá. Beleza, tá bom. Beleza, pessoal? Tá de boa? Então, eu vou, pegando essa solução qualquer, eu vou chamar x de 0, eu vou chamar de uma letra qualquer, digamos C1. Tranquilo? Certo? E vou chamar x' de 0 de uma outra letra qualquer, digamos C2. Beleza, pessoal? Certo? Agora, eu vou considerar a seguinte função, que é uma... Então, eu peguei uma solução qualquer, aí chamei isso aqui, que essa solução está definida, né? Então eu posso chamar x de 0 de um número, de uma letra, de uma outra letra. Agora eu vou definir uma outra função, com base nessas letras aqui, que é a seguinte: eu vou chamar x barra de t, eu vou chamar de C1x1 mais C2x2, beleza, pessoal? Certo? Onde x1 e x2 são essas duas soluções fixadas que eu peguei aqui, tá de boa? Certo? Bom, primeiro eu vou observar, perdão do uso da palavra trivialmente, que essa xt aqui é solução da equação 1, beleza? Por quê? É só substituir lá e você como é que é. Tranquilo? Tá? Como é tudo linear, isso aqui são constantes, beleza? Você deriva isso aqui uma vez, vai dar o quê? C1 x1' mais C2 x2'. Deriva isso aqui duas vezes, vai dar o quê? C1 x1 duas linhas, C2 x2 duas linhas. Aí você pega isso aqui, substitui lá. Beleza? Aí o que vai acontecer? Você vai separar, vai ter aquela equação aplicada a x1, aquela equação aplicada a x2. Né? Como eu sei por hipótese que x1 e x2 são soluções, então vai dar igual a zero. Deu para acompanhar? Tenho a permissão de usar o termo trivial nesse caso. Eu acho que esse é bem direto mesmo, beleza, pessoal? Não é aquele trivial, não sei fazer, tá? Mas ficou claro mesmo? Tá? Então, além disso, eu vou ter o seguinte, ó. Quem é x barra de 0? X barra de 0 é C1 x1 de 0 mais C2 x2 de 0, concorda? Certo? Beleza? Mas x2 de 0 é 0 e x1 de 0 é 1. Tá de boa?
Então isso aqui é quem? C1. Tá legal? Certo? E quem é x barra linha de zero? É C1. É essa parada aqui. Tá de boa? Certo? Agora, quando dá isso aqui dá 0, isso aqui dá 1. Certo? Que está escrito ali. Certo? Aqui não é barra, não. Aqui é x1 mesmo, tá? Beleza, pessoal? Certo? Porque isso aqui é 0 e isso aqui é 1. Tá tranquilo? Então isso aqui vai dar quanto? C2. Certo? Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Eu cheguei que x de t é uma solução daquela equação diferencial que tem as mesmas condições iniciais que esse x. Certo? Porque repara só, isso aqui é igual, vou escrever aqui, a esse x de 0 e isso aqui é igual ao x' de 0, concorda? Então, elas duas têm as mesmas, elas são soluções da mesma equação diferencial e elas têm as mesmas condições iniciais. O que o teorema de existência e unicidade nos diz? Elas têm que ser iguais, certo? Porque só pode ter uma solução da equação diferencial com aquelas condições iniciais. Então, pelo teorema de existência e unicidade, a gente vai ter que x de t vai ser igual a x barra de t, que é C1 x1 mais C2 x2. Então, isso demonstra o que eu estava querendo demonstrar. Todo mundo percebe? O que eu demonstrei? Eu peguei uma solução qualquer e eu mostrei que ela se escreve como combinação linear dessas duas aqui. Beleza? Tranquilo? Então, se eu pegar, por exemplo, eu concluo isso, que essas duas aqui, elas formam uma base no sentido da álgebra linear mesmo, né? Porque a definição de base é essa, né? Assim, na verdade, a rigor, eu teria que demonstrar que primeiro esse conjunto das soluções é um espaço vetorial, tá? Mas isso, de novo, usando aquela mesma palavra proibida, é trivial. Porque é só você mostrar que se você tem duas soluções, qualquer combinação linear delas é a solução, que é aquilo que eu acabei de falar. É só substituir lá e você vê. Então, o conjunto das soluções é um espaço vetorial, certo? E com isso aqui, eu mostro que é um espaço vetorial bidimensional, porque eu achei uma base. O que é, por definição, uma base de um espaço vetorial? É um conjunto linearmente independente, de tal maneira que qualquer elemento desse espaço vetorial é uma combinação linear daqueles. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Então, na verdade, o conjunto das soluções de uma equação diferencial, ele é um subespaço vetorial de dimensão 2 dentro de um espaço vetorial de dimensão infinita. Porque se eu pegar, por exemplo, todas as funções de classe C2, tranquilo? Isso é um espaço de dimensão infinita. Todo mundo percebe isso? Porque eu não posso ter um conjunto, por exemplo, todas as funções diferenciáveis. Eu não posso ter um conjunto finito de funções de tal maneira que todas as funções diferenciáveis são combinações lineares daquela, concorda? Então ele tem dimensão infinita. Então o conjunto solução daquela equação diferencial linear lá, ou de qualquer equação diferencial, é um subespaço bidimensional de um espaço vetorial maior de dimensão infinita. Tá de boa isso? Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, e exatamente, a gente não vai entrar nisso, mas exatamente pelo mesmo argumento, a gente mostraria que se eu tivesse uma equação de ordem n, de ordem 3, né? Só a ordem está clara, a ordem é a ordem derivada mais alta, tá? Então, se tivesse uma equação diferencial de ordem n, o conjunto das soluções seria um espaço vetorial de dimensão n, também, porque eu teria n, a condição inicial no caso são n valores. Beleza, pessoal?
que é dar até o valor da função até a derivada n menos 1. Tranquilo? Mas a gente vai ficar nesse caso aí que é o que nos interessa. Beleza? Posso apagar tudo? Tirar fora? Só nessa parte aqui só. Tá no programa. É isso aqui só. Professor, só uma dúvida. Para demonstrar que é um espaço de dimensão 2 necessariamente, teria que mostrar que aquelas duas soluções são linearmente, são LI, mas isso também é trivial, tá? Por quê? Desculpe, gente, usar essa chamada. Por quê? Porque como são só duas, mas tem toda a razão, tá? A pergunta dele eu pulei essa parte, tá? Então, a pergunta dele tem toda a razão. Mas por que eu estou falando que a resposta é trivial? Porque como são só duas soluções, elas só podem, são dois elementos, não importa duas soluções. Exatamente. Eles só podem ser LD, só podem ser linearmente dependentes se um for múltiplo do outro. Beleza? Quando você tem dois elementos, a única maneira deles serem linearmente dependentes é um ser múltiplo do outro. Beleza? E aqui claramente não pode ser, porque essa vale 1 no 0 e essa vale 0 e a derivada vale 0 no 0. Então não pode acontecer isso aqui. Ela teria que preservar essa multiplicidade, digamos assim. Né? Beleza? Tranquilo? Então posso apagar tudo? Aqui pode? Então olha só. Agora vamos fazer uma observação. Então, isso aqui a gente chama de uma solução geral para essa equação. O que é uma solução geral? É uma fórmula geral para todas as soluções. Beleza? Então é uma fórmula que é como se fosse, se isso aqui é como se fosse um plano. Beleza? Só que é um plano dentro do espaço de dimensão infinita. Então isso aqui é como se fosse a equação do plano. Beleza? A equação paramétrica do plano, na verdade. É como se eu tivesse dois vetores, essas funções eu estou pensando nelas como vetores, então tem a ver com o que o Danilo acabou de falar, sobre o propósito de trabalho, e aqui eu estou dizendo que qualquer outra solução é uma combinação linear delas, beleza? E o que tem que ser essas x1 e essas x2? Duas soluções linearmente independentes quaisquer, beleza? Não precisa ser aquelas ali, porque uma vez que eu mostrei, eu usei essas soluções aqui apenas para mostrar que isso aí, que esse conjunto é um espaço vetorial bidimensional, beleza, pessoal? Tranquilo? Mas uma vez que eu mostrei isso, a conclusão que eu tenho é, sempre que eu tiver duas soluções LI, elas tomarão uma base. Então, sempre que eu achar duas soluções LI, eu acho todas as outras soluções como combinação linear delas. Beleza? Então, para resolver uma equação desse tipo, basta eu achar duas soluções. Então, guardem isso, eu vou voltar a isso, tá de boa? Fez sentido isso? Tá? Então, eu quero que vocês percebam a analogia com RN, tá? Isso aqui é como se eu estivesse resolvendo um sistema linear. Só que eu estou resolvendo dentro de um espaço de dimensão infinita. Beleza? Bom, aí eu quero só mostrar para vocês, e depois quando a Tereza falar de oscilador harmônico, ele vai falar desses casos. O caso da fonte de Tacoma, que alguém falou aí, é um caso disso, né, que é um fenômeno de ressonância, quando tem uma força externa, e no caso a força externa era o vento. Então, o vento entrou em ressonância com a frequência da própria ponte. Né, assim. Bom, e a gente, para isso, a gente precisa discutir equações, no caso, não homogêneas. Então, o que é a equação não homogênea? Quando eu não tenho zero desse lado. Tá? Então, uma equação não homogênea
Vou apagar aqui, né? É quando eu tenho uma outra coisa aqui desse lado, que enfim, como se fosse um termo independente, tá? Se eu tivesse uma equação de um plano ou uma reta. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, eu vou pegar o seguinte, eu quero escrever a solução geral disso aí também. Tranquilo? Tá? Então eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou pegar x, uma solução qualquer dessa equação 2, tá? Beleza? E eu vou chamar uma outra letra, eu vou chamar logo x índice P, depois eu explico porque eu vou chamar isso de uma solução particular, tá? Outra solução de 2. Tranquilo? Beleza? Na prática, eu estou pegando assim duas soluções quaisquer. Eu só estou chamando dessas letras aí que elas vão ser convenientes daqui a pouco, tá? Mas poderia chamar também de x1 e x2, mas só para não confundir com aquilo ali. Beleza, pessoal? Então eu vou pegar duas soluções dessa equação não homogênea. Beleza? Tá? Então, também de novo, pedindo perdão, trivial perceber que essa, que eu vou chamar de x barra, que é a diferença dessas duas, é a solução da equação 1, que é chamada a homogênea associada. Beleza? Tranquilo? Tá? Isso também é só... Por que eu estou me permitindo essa licença de usar a palavra trivial? Porque isso aqui é só derivar e substituir. Não tem nada. Beleza? Você deriva isso aqui, deriva uma vez, dá x' menos xp', deriva duas vezes, dá x duas linhas menos xp'. Beleza? Tranquilo? E você sabe que essa, então você pega esse x, substitui lá, beleza? Aí você sabe que essas duas aqui são soluções disso aqui, então esse termo independente vai se cancelar, por isso que vai dar zero. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Tá de boa para todo mundo? Se quiserem eu faço a conta, tá? Mas é porque realmente é só derivar e substituir, não tem nada assim. Tranquilo? Então, é a solução de 1. Aquela equação 1 é chamada homogênea associada disso aqui. Quando você tem uma equação não homogênea, você bota zero do outro lado, você tem a que a gente chama de equação homogênea associada. Tá? E eu quero chamar a atenção para vocês que isso aí então, de novo, isso aqui é como se eu tivesse um subespaço vetorial e aqui é como se eu tivesse um subespaço que eu vou chamar de um subespaço afim, tá? Que é um subespaço vetorial transladado na origem. Tá? Por quê? Porque olha só, se isso aqui, se eu estou dizendo que isso aqui é solução da homogênea associada, e eu acabei de falar que qualquer solução daquela equação homogênea, ela se escreve dessa forma, tranquilo? Então qual é a conclusão que eu vou chegar? Eu vou chegar à conclusão que esse x barra aqui, que é x menos xp, é igual a C1x', ou x' não, é igual a C1x1 mais C2x2, beleza? Certo? Então, eu vou ter o seguinte, então eu vou escrever, eu vou passar esse xp para o outro lado, então eu vou escrever isso aqui assim, ó. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama
também de solução geral. Solução geral da equação 2, né? Essa aqui é a solução geral dessa equação homogênea aí. Tá de boa, pessoal? Certo? Então, nessa cara para essa solução geral, o que são esses x1 e x2? São duas soluções linearmente independentes da homogênea associada, beleza? E isso aqui o que é? É o que a gente chama de uma solução particular, mas esse nome a gente confunde, porque essa solução particular é uma solução qualquer, tá? Então, para eu obter essa expressão que corresponde a uma expressão geral para qualquer solução da equação não homogênea, eu preciso de três coisas. Uma solução qualquer, preciso dar um jeito de achar uma solução da não homogênea e preciso de duas soluções linearmente independentes da homogênea associada. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá tranquilo? Certo? Bom, eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte. De novo, isso aí é exatamente análogo a quando a gente resolve sistemas no RN. Beleza, pessoal? Porque olha só, se a gente tem, vou desenhar uma reta no R2, só para o desenho ser factível, tá? Mas olha só, se você tem uma reta que não passa pela origem, beleza? Essa reta aqui. Aí você pega dois vetores pertencentes a essa reta. O que eu quero dizer dois vetores pertencentes? Que a ponta da seta está na reta, ou seja, as coordenadas desses dois vetores satisfazem a equação da reta, beleza? Aí quando eu faço a diferença, né, quando eu subtraio esses dois vetores, como é que é geometricamente a diferença? É esse vetor aqui, concorda? Esse vetor aqui, ele pertence, que é chamado vetor diretor dessa reta, né? Ele pertence à reta paralela a essa que passa pela origem. Esse vetor, ele está aqui, né? Como é que chama isso aqui? Enfim, esse vetor aqui é igual a esse, né? Porque é uma classe de equivalência. Tem um nome para isso. Enfim, não importa. Mas beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Tranquilo? Então é exatamente a mesma coisa que eu falei aqui. Quando eu tenho uma equação, eu fiz o desenho na reta, mas se eu tivesse um plano na R3 é a mesma coisa. Se eu pegar dois vetores pertencentes ao plano, faço a diferença deles. Esse vetor diferença é um vetor pertencente ao plano paralelo àquele que passa pela origem. Tranquilo? Então é exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aí. Uma consequência disso é que quando eu quero procurar a solução de um sistema não homogêneo, essa solução é igual à solução do sistema homogêneo transladada na origem. Então essa translação na origem é só eu somar com um vetor qualquer, que no caso seria o XP. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Sim? Certo? Eu lembro que de álgebra linear 2, que a gente tinha que fazer a solução de sistema quando... Sistema incompleto, né? A solução foi no espaço plural. E é literalmente a mesma coisa. Você acha o sistema homogêneo associado, resolve ele, acha uma solução particular do sistema original e aí soma as duas. Exatamente. Álgebra linear 2. Isso. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu o que o João falou? Certo? Então eu acho que é bacana ficar ligado nessa analogia. Tá certo? Tem sentido para todo mundo? Deixa eu ver aqui para isso. De boa. Posso apagar tudo? Tá. Agora eu quero fazer um exemplo, bem assim, 2 minutos. Na verdade, 2 exemplos.
Pode apagar aqui. Essa numeração aqui, exercício 2, é porque tem umas notas de aula que eu coloquei lá no Google Classroom, beleza? Uma pasta nota de aula, certo? Que é a que eu uso quando eu dou cálculo 2. É isso aí, beleza? Então esse 2 é porque o exercício 2 desse material depois ser localizado, tá? E essa parte aí eu acho que deve ter essa nota de aula. Mas a parte que eu vou falar agora não tem mesmo, tá? Então, esse exercício 2 é o seguinte, eu vou considerar essa equação aqui, ó. Beleza, pessoal? Certo? Então, isso aqui é uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem. Tá de boa? Então, no caso, esse cara aqui seria o A de T, esse aqui seria o B de T e esse aqui seria o C de T. Tá beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Tá? Repare que quando eu falo que a equação é linear, ela tem que ser linear na variável dela, que é x. Então, T, isso aqui são como se fossem coeficientes dentro daquele espaço, né, que é o espaço de funções. Então, isso aqui pode ser qualquer maluquice, não precisa ser linear em T, só precisa ser linear em x. Tranquilo? Tá? E aí, o exercício pede assim, verifique, essa parte eu não vou fazer, x1, essas duas funções que eu dei aqui, são soluções dessa equação aqui. São soluções da equação, beleza? Tranquilo, pessoal? Sim. Certo? Isso aqui eu vou fazer também, que é só derivar e substituir. Sim. Vocês vão acreditar em mim, tá? E aí o item B pergunta, encontre a solução geral da equação. Qual é a solução geral da equação? Uma vez que eu tenho duas soluções LI, que eu descobri por sorte que elas são soluções LI, então eu tenho solução geral, eu tenho todas as soluções. Então a solução geral é essa aqui, ó. Beleza? Qualquer outra solução é dada dessa forma. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? E aí, o exercício 3, que eu vou botar aqui para vocês também bem rápido. É o seguinte. Certo? Então, olha só.
O exercício 3 é análogo ao exercício 1, tá? O exercício 2. Porque primeiro pede para verificar que essas duas funções são soluções disso aqui. Só derivar e substituir. Aí o item C pergunta, aí com isso eu consigo a solução geral? Não. Por que não? Porque essa equação aqui não é linear. Beleza? Então, essa cara da solução geral aqui, eu só consigo isso porque o caso de equações lineares é um caso muito particular. Beleza? Tranquilo? Então, o fato de eu ter duas soluções não me garante nada. Tá? Então, a resposta para isso é essa aqui. Beleza? Não tenho a menor ideia. Tá? Certo? O que eu quero dizer com isso? Que resolver equações diferenciais, resolver no sentido de achar uma expressão analítica para a solução, de forma geral, é super difícil. Eu só consigo achar uma equação, uma expressão analítica para a solução de uma equação diferencial em alguns casos muito particulares. Beleza? E de forma geral, na área de sistemas dinâmicos, né, que é a área de pesquisa correspondente a equações diferenciais, isso nem mais é uma questão, porque como você não consegue mesmo, então os casos onde você consegue achar uma fórmula para a solução, como eles são muito excepcionais, né, são muito raros, na verdade, então isso nem é mais relevante como na área de pesquisa. Então, ou você aborda isso numericamente, né, achando aproximações, ou você estuda qualitativamente o comportamento assintótico, que é uma maneira de você, o que acontece quando o sistema tem infinito, que é isso que interessa, de forma geral. O que vai acontecer com aquele sistema dinâmico vai se desenvolver ao longo do tempo. E você pode estudar o comportamento assintótico sem achar uma fórmula para as soluções. Ficou claro isso, pessoal? E mesmo nesse caso aqui, o que acontece? Repare que no exercício eu não pedi para resolver. Esse exercício é assim, eu dei uma sorte louca de achar duas soluções. Quando eu dou uma sorte louca de achar duas soluções e a equação é linear, então eu posso achar uma fórmula geral para soluções. Quando a equação não linear, nem com essa sorte louca. Certo, pessoal? Tranquilo? Tá de boa isso? Certo? Então, de forma geral, nem as equações lineares de segunda ordem a coeficientes lineares de segunda ordem não consigo resolver. Dependendo de quem são essas funções, eu não sei resolver. Eu consigo resolver apenas um caso que é mais particular ainda das equações lineares, que é equações lineares a coeficientes constantes. Beleza? Tranquilo? Posso apagar esse exercício aqui? Pode? Um instantinho. Vou apagar aqui primeiro. Pode? Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, há coeficientes constantes, por quê? Porque numa EDO linear, os coeficientes são funções. Quando essas funções são funções constantes, são por acaso funções constantes,
Então esses coeficientes são números. E esse é o único caso que eu consigo resolver. Assim, único não, posso ter algum outro que não seja coeficiente constante que eu dê uma sorte de resolver. Mas esse daqui é que eu sempre consigo resolver. Beleza? Tranquilo? Certo? Tá? E posso ter uma equação não homogênea também associada a essa. Que aí é o seguinte, é quando eu tenho AX duas linhas e aqui do outro lado eu tenho uma coisa que depende de T, tá? Esse A, B e C são constantes, mas esse F de T é uma coisa que pode depender do tempo. Por quê? Porque para resolver isso aqui, como eu falei agora há pouco, o que eu preciso? Eu preciso de duas soluções da homogênea associada e preciso de uma solução que eu chamo de solução particular. Eu preciso descobrir uma solução qualquer disso aqui. As soluções da homogênea associada a gente vai achar pelo método que eu vou descrever agora. E a solução particular eu acho chutando mesmo, tá? Só para alguns casos particulares dessa função f. Beleza, pessoal? Certo? Bom, então, e isso tem uma aplicação direta no oscilador harmônico, né? Assim, nos sistemas físicos. Então, como eu já falei, eu vou pegar a equação de Newton, beleza? F igual a NA, e eu vou considerar o caso onde essa força aqui, o sistema, essa força pode ter aquele negócio da mola, beleza? Então eu vou ter, essa força vai ser composta por, eu acho que essa é a letra que se usa em geral, menos Kx, que é a constante da mola, né, que ela diz basicamente que quanto mais distendida a mola está, com mais força ela puxa na direção contrária, por isso tem o sinal de menos. Beleza, pessoal? Tranquilo? E vou ter uma força de amortecimento, que é proporcional à velocidade no sentido contrário. Beleza? Que pode ser uma viscosidade, eu posso pensar nesse sistema dentro de um meio viscoso ou sobre uma superfície com atrito. E posso botar ainda um Fzinho de T, que é uma força externa, que é o caso da ponte de Tacoma. Beleza? Com isso, eu chego a essa equação aqui. Tranquilo, pessoal? Certo? Aí, no caso, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero, a gente vai ver, mais ou menos de tudo, mas eu vou mostrar para vocês como a gente chega lá. Eu vou ter esse caso aqui, tranquilo? Certo? Esse caso aqui é quando não tem amortecimento. É claro que física sempre as coisas considera as situações ideal, né, que a gente chama. Que na verdade na prática eu não vou conseguir isso, tá? Mas é quando tem, por exemplo, um amortecimento muito baixo que eu posso desprezar. Então a gente vai ver que a solução geral disso aqui vai ser uma solução geral em termos de senos e cossenos. Então ela fica oscilando para sempre. Ela não tem uma força que dissipa energia. Então ela vai ficar assim com a mesma amplitude para sempre. Beleza, pessoal? Quando a gente tem um amortecimento, a gente chama de sistema amortecido, e aí vai entrar uma exponencial multiplicando seno e cosseno, e essa exponencial faz, que é com expoente com uma constante negativa, faz isso tender a zero. Então ela vai ficar fazendo assim. Beleza? E o caso da ponte de Tacoma era isso aqui, onde essa força externa seria uma força periódica, porque na verdade era a frequência do vento soprando, ali tinha aquela ponte, tranquilo, pessoal? E a frequência do vento soprando ali. Todo mundo viu esse vídeo que a Tereza botou lá? Quem não viu, bota no YouTube Ponte de Tacoma
é super fácil de achar, é muito impressionante, porque o concreto parece um papel. Parece desenho animado, né? Parece desenho animado, e aqui o vídeo é real. É muito louco. É muito louco, o negócio fica todo assim, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a solução da homogênea associada vai ser em termos de senos e cossenos, beleza? Tranquilo? Porque a gente ali, isso aqui vai... o polígono característico vai ser soluções complexas. Isso que leva a senos e cossenos. Tá beleza? Tá? E essa constante K, certo? É uma constante que depende, ela é intrínseca ao sistema, né? Então ela depende, por exemplo, no caso da ponte, ela depende do material com o qual a ponte é feita, lá das características do concreto, isso que dá essa constante. Beleza? Se fosse uma mola, seria a mola é mais forte ou menos forte, né? Isso que dá. Então essas constantes são do sistema, beleza? Mas aí quando você resolve a equação diferencial, certo? A homogênea associada, a relação entre esses valores de K e M, elas vão dar a fórmula para a solução em senos e cossenos. Então elas vão dar a frequência dessas soluções, que vai ser o cosseno de K sobre N, sei lá, não sei de cabeça, mas alguma coisa assim, beleza? Certo? Então a frequência dessas soluções depende dessas constantes aqui, beleza? E o que aconteceu no caso? Por um azar louco, a frequência do vento, que era essa força externa, é exatamente igual a essa frequência aqui. Então, quando eu tiver uma força externa periódica de forma geral, como aqui vai ter uma frequência e a solução da homogênea associada vai ter outra frequência, elas vão se anular. Então vai ficar um negócio oscilando meio não periodicamente, porque o negócio vai ser a soma de funções trigonométricas com frequências diferentes. Então vai ficar um negócio assim. Beleza? Mas quando dá um azar louco dela ter a mesma frequência, então em vez de se anular, se compensar, elas se somam. Então vira uma função trigonométrica cuja amplitude tende a infinito. Entendeu? Então isso acontece quando a frequência do vento é exatamente igual a essa aqui. Então isso para construir coisas assim é um problema de engenharia. Porque você tem que estudar as condições meteorológicas do lugar e escolher um material que evite essa coincidência. Entendeu? Para o negócio não ter esse fenômeno que chama ressonância, né? Ressonância por quê? Porque é igual, não sei se alguém aqui toca violão, mas é igual quando você tem um fenômeno lá, cara, você toca uma parada assim e se ela tem a mesma frequência da corda do violão, a corda do violão vibra. Beleza? É exatamente a mesma coisa. Também é um fenômeno de ressonância. Beleza? Exatamente. É quando as coisas, você acha uma frequência igual a da outra coisa, essas frequências se somam. Isso também acontece em órbitas de planetas, né? Quando você tem órbitas de planetas e uma órbita é múltiplo inteiro da outra, ou elas são comensuráveis, tipo assim, um planeta dá 2 voltas em torno da estrela no mesmo tempo que o outro planeta dá 3 voltas em torno da estrela. Então elas vão estar sempre se encontrando no mesmo lugar, beleza? Isso causa também um fenômeno de ressonância nas órbitas e isso tende a jogar os planetas para fora daquele sistema planetário. Os planetas são expulsos, porque a órbita, aí um planeta puxa o outro, porque eles vão passar no mesmo lugar. Sempre um planeta puxa o outro, isso tende as órbitas ficarem cada vez mais excêntricas, até chegar uma hora que elas vão arrebentar, vão ficar parabólicas, né? Beleza, pessoal? Isso é bem legal. Tranquilo? Fez sentido isso? Então isso são fenômenos de ressonância. Fala. A única coisa que eu consigo pensar, tomara que não aconteça com a gente. Fudeu. Mas pode acontecer. Pode acontecer sim. O sistema solar não é estável.
Esse é um problema também histórico, estabilidade do sistema solar, né, que várias pessoas tentaram resolver, tem uma coisa meio divina, né, uma coisa religiosa. Sabe que a resposta de Newton, né, para a estabilidade do sistema solar era suposto Deus relojoeiro. Ah, sim. Que ele falava como Newton era um maluco aqui para nós, né, tinha uma coisa, ele era meio fanático religioso, né, assim. Então ele tinha uns delírios assim, que às vezes ele falava que Deus mandava ele estudar física. Aí ele ficava trancado não sei quanto tempo estudando. Aí depois Deus mandava ele não estudar, ele ficava não sei quanto tempo sem estudar. Enfim, mas a solução dele é que as órbitas dos planetas iam se desestabilizando. Aí periodicamente Deus ia lá e voltava no lugar de novo. Sim. Então Deus reaferia. Por isso que é o Deus relojoeiro. Acho que eu Voltaire essa frase, ele fala, né, o relógio implica o relógio. É que a gente está lendo esse texto agora com o Gerard, agorinha. É? E aí ele atribuiu essa frase atribuída a Voltaire, porque tipo assim, o marco do Newton na história da ciência é um pouco, de alguma maneira, dentro do modelo ele consegue, assim, apesar de ser cristão, de alguma maneira o modelo dele não é contaminado, entre aspas, né? Funciona dentro do modelo matemático, ele acaba rompendo ali com o Newton. Então de alguma maneira, tipo, se rompe com o que vem antes do Descartes. Só que no final das contas sempre tem essa ligação metafísica, que tipo assim, beleza, é tão perfeito, tudo tão lindo que tem que ter alguém que fez. Exatamente. E aí sempre tem essa ligação assim, E eu acho assim, que para nós isso acontece até hoje. Muitos cientistas, eles, mesmo assim, sem perceber, eles trabalham com essa pressuposição da existência desse Deus neo-judaico, que é o Deus que controla tudo, o único, o onipresente. E até tipo, física, biologia, e as pessoas, às vezes, eu acho que até sem querer ficam buscando esse Deus dentro das coisas. A causa primeira, né, que eles falam. Né? Uma ordem, né? Porque às vezes é uma coisa realmente caótica, mas se quer chamar uma ordem. Exatamente. Eu acho, inclusive, que aquela questão que assim, que mobiliza muitos físicos, que o Stephen Hawking falava, que é a unificação da física quântica com a relatividade. Então, a relatividade funciona bem para explicar o universo numa escala macro e a física quântica funciona bem, empiricamente, né, para explicar o universo numa escala micro. Aí eles ficam buscando uma formulação matemática que unifique as duas. E a questão é, por que tem que ter isso? Assim, uma escala micro, o universo é uma coisa, uma escala macro, o universo é outra. Eu acho que isso é justamente a coisa da matemática, está em tudo levar até a última consequência, assim, que a gente vai conseguir. A versão nossa da matemática é completude, né? Que tipo assim, na matemática não rola, bicho. Você não vai conseguir uma axiomática única para tudo, não rola. O teorema de Gödel. Exatamente. Sim. Mas as pessoas ficam buscando isso nas coisas, né? Assim. Beleza? Mesma coisa que eu acho é esse negócio de matéria escura, né? Que alguns... Matéria escura é um nome para a nossa ignorância, né? Então, basicamente, por que se pressupõe matéria escura? Porque as leis da gravitação universal não funcionam em escala super macro, né? Para explicar a interação entre galáxias, etc. Então pode ser outra coisa, pode ser outras leis. Né? Assim. Enfim, eu acho que tem essa pressuposição. E essas coisas têm, como concepção de ciência, essas coisas têm implicações no ensino, né? Sim. Tipo, tem eu não vou lembrar o nome da moça, mas é uma mulher, ela fez, é lá de Rio Claro, né, educação matemática. Ela tem uma tese em que ela defende, tipo assim, que... Posso ir apagando, né? Sim, o estudo do teorema da incompletude de Gödel, não só os aspectos matemáticos, mas como uma formação metamatemática para os professores, que é esse sentido de que, de alguma maneira, quando você olha para esse resultado, o que ele significa, o contexto no qual ele foi trabalhado, isso de alguma maneira ajuda a acabar com essas coisas mais, sabe? É justamente isso que a gente está falando, cara. Aqui, ó. Aqui. Você fala isso com a galera, às vezes o pessoal nem... Mas isso foi provado, cara, tá provado. Assim, o sonho acabou, bicho. Relaxa. E é um dos problemas do milênio, né? A demonstração da completude da matemática. O Hilbert colocou a demonstração da matemática. Isso aí, exatamente. E as pessoas trabalham nessa pressuposição. Acho que isso ajuda a acabar com um pouco desse platonismo de que a gente vai zerar, vai platinar a matemática. Não dá. Não dá. Então é isso, a questão que a matemática está intrinsecamente na natureza. Então ela é universal e a natureza se submete a essas leis. Então, na verdade, a posição que eu defendo é a negação disso, é o oposto disso. Né? Assim, a
matemática é socialmente situada, e, assim como a física, qualquer outra ciência, e é uma formulação para tentar explicar a natureza. Assim. Ela não se submete nem à própria formalização dela. Que é isso? Você tenta capturar ela? Ela escapa. E é isso. Essa coisa de problematização, né? Que eu sempre falo é que sempre que você responde perguntas, surgem outras perguntas. Né? Assim, então, eu acho que as pessoas têm um pouco essa ideia que alguma hora a gente vai conseguir explicar o universo, né? Assim, inteiramente. Né? A natureza sempre se rebela contra essas tentativas de ser explicada, né, por leis. Enfim. Beleza? Aí aqui, enfim, voltando, aí como é que a gente resolve, usando transformações lineares, essa equação diferencial aqui? Isso eu vou ter, não sei se as pessoas tinham chegado ainda, a gente só vai ter a primeira parte da aula hoje, tá? Porque eu vou ter, eu falei isso, vocês já tinham chegado. Não, tá. É que eu vou ter que sair, a Tereza ia dar a segunda parte da aula e ela ficou doente. Aí, ela foi de manhã, na segunda hora, 3h30 a gente vai parar, tá? Então, assim, não vai dar tempo de fazer um monte de conta, mas eu vou falar para vocês como é que é a ideia, tá? Então, agora a questão é como resolver essa equação aqui, que vai ter essa aplicação direta aqui, beleza? Usando transformações lineares, usando aquela coisa que a gente viu de forma canônica de Jordan. Tá legal? Então, eu vou introduzir uma nova variável, que é y igual a x'. Tranquilo? Introduzindo essa nova variável, eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso escrever assim, ó. Vou botar aqui x' vai ser menos a sobre b y', concorda? Porque esse x duas linhas vai virar y', tá de boa? Certo? Ou seja, Menos b sobre a. Tá certo? Isso? tem x duas linhas ali. Não, aqui é y'. Ah, Y', beleza? Não, e aqui é y. Agora tá certo. Entendi. Tá certo? Tá? Tranquilo? Eu chamo isso aqui de y', isso aqui de y, isso aqui eu deixo x mesmo. Tranquilo? Aí passa as coisas para o outro lado. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever isso aqui. O que eu fiz? Eu transformei, introduzindo uma nova variável, eu transformei um sistema. Eu transformei uma equação de segunda ordem num sistema de equações de primeira ordem. Tá legal? Certo? Agora eu vou escrever esse sistema matricialmente. Como é que esse sistema vai ficar matricialmente? Tá certo isso, pessoal? Tranquilo? Na primeira linha, eu vou ter y igual a x'. Na segunda linha, eu vou ter isso aqui. Tá de boa? Certo? Tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Para resolver esse sistema, eu vou tentar diagonalizar essa matriz. Tranquilo? Qual é a vantagem de diagonalizar? Eu vou mudar as variáveis, certo? E se eu conseguir encontrar uma matriz diagonal, eu vou ter desacoplado esse sistema. O que significa isso? Eu vou ter uma equação só em x e outra equação só em y. Tá. Aqui é C e aqui é B, né? Agora tá certo, beleza?
Tá? Então eu vou chamar essa matriz aqui, por exemplo, de A, e eu vou tentar diagonalizar a matriz A. Tá legal? Aí eu vou mostrar para vocês como são as contas. Eu vou mostrar o polinômio característico. Então eu vou fazer o determinante de A menos lambda I, que vai ficar menos lambda menos C sobre A 1 menos B sobre A menos lambda. Vou igualar isso aqui a zero, tá? Certo? Então eu vou ter lambda que multiplica B sobre A mais lambda mais C sobre A igual a zero, tá certo? Aí eu vou ter lambda 2 mais B sobre A lambda mais C sobre A, ou então A lambda 2 mais B lambda mais C. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, então na prática, o que acontece? Para achar o polinômio característico que vai me dar os autovalores, é só eu botar lambda no lugar de x aqui. Essa é a conclusão. Beleza? Tranquilo? Bom, aí eu vou ter, primeiro caso, lambda 1, lambda 2, distintos. Beleza? Nesse caso, lambda 1, lambda 2 distintos, como vocês sabem, eu vou conseguir uma base de autovetores. Tranquilo? Certo? Aí eu vou pegar aquela fórmula lá e vou escrever o seguinte primeiro. Eu vou chamar de x barra y barra as coordenadas de um vetor qualquer nessa nova base. Tranquilo? Tá? Então isso aqui vai ser a matriz de mudança de base da base canônica para essa nova base beta multiplicada por xy. Tá beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Tranquilo? Ou então, também posso ter, que eu vou usar para substituir ali, xy vai ser a matriz de mudança de base de beta para epsilon vezes x barra y barra. Tá legal? Certo? Aí eu vou pegar essas coisas ali e substituir naquele sistema, tá? Que é x', y' igual a xy. Tá certo? Tranquilo? Aí, calma aí. X', bom. Aí esse x', y' vai ficar isso aqui, né? Certo? Então eu vou jogar isso aqui. Então eu vou ter que x barra linha, y, do lado de cá, esse cara aqui vai virar I de beta para epsilon, x barra linha, y barra linha, tá? Certo? Igual a vezes I de beta para epsilon de novo, x barra, y barra, tá de boa? Certo? Agora, isso aqui é uma matriz invertível, que é a matriz de mudança de base. Aí eu posso multiplicar pela sua inversa aqui, né? Quando a gente faz esse negócio de passar para o outro lado envolvendo matrizes, a gente tem que lembrar que não é comutativo, né? Então tem que fazer do lado certo. Beleza? Então eu vou multiplicar pela inversa desse lado, aí tem que multiplicar pela inversa do outro lado. Certo? Então eu vou chegar à conclusão que então isso vai ficar assim, ó.
A inversa dessa matriz aqui, quem é? É essa aqui. Certo? Tá de boa isso, pessoal? Tranquilo? Certo? Agora, essa parada toda aqui que apareceu aqui, quem é? É a matriz A na base beta. Certo? Porque olha só, o que esse produto matricial faz? Ele pega o vetor na base beta, a matriz A é a matriz de transformação na base canônica. Então, ele pega o vetor beta, transforma para a base canônica, aplica a transformação, depois volta com o resultado para a base beta. Então, isso aqui é A na base beta. Tá beleza? Certo? Então, eu vou ter que x barra y barra é A na base beta, quer dizer, x barra linha xy, beleza? Tranquilo? Agora eu vou ter que apagar. Tirem foto aí que eu vou apagar. Pode ser apagando lá no começo? Beleza? Alguma dúvida ali? Tá? Bom, aí o que acontece? Como eu estou dentro da hipótese de que essa transformação tem autovalores distintos, beleza? Então ela tem uma base de autoveturas, em outras palavras, ela é diagonalizável. Então a matriz de A nessa base beta é quem? Lambda 1, 0, 0, lambda 2, beleza? Certo? Então, agora substituindo aquilo ali, eu vou ter x barra linha igual a lambda 1 x barra, y barra linha igual a lambda 2 y barra. Beleza? Então, isso que eu falei que a grande vantagem de fazer isso é porque, como eu disse, eu desacoplei o sistema. Beleza, pessoal? Certo? Então agora eu tenho uma equação só em x e uma equação só em y, de primeira ordem. E aí eu posso resolver cada uma delas. Beleza? Então, quem é a solução dessa equação aqui? Bom, aí a solução de uma ideal linear de primeira ordem é quem? X de t é igual a uma constante vezes E elevado a lambda 1t, concorda? Certo? Beleza? Porque, enfim, eu poderia resolver isso aqui por separação de variáveis, tá? Mas isso aqui a gente sabe que a solução de uma EDO linear, assim direto, que a derivada múltipla da função é o quê? Exponencial. Tá de boa, pessoal? Isso aí é direto mesmo, tá certo? E aqui é a mesma coisa, eu vou ter y barra de t, lambda 2t, beleza? Certo? Agora o que eu tenho que fazer, Danilo? Tá de boa? Tá? Então agora o que eu tenho que fazer? Tem que voltar para a base canônica, que é essa conta que eu não vou fazer, tá? Certo? Mas é uma conta bem direta também, porque eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer que xy é igual a I de beta para epsilon vezes x barra y barra, concorda? Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí x barra y barra é quem? É isso aí
é elevado a lambda 1t, C2 é elevado a lambda 2t. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Alguma dúvida? Certo? Bom, aí o que vai acontecer? Essa conta que eu vou fazer, o que acontece aqui? Isso aqui é uma matriz de mudança de base, vão ser 4 e constar A, B, C, D, beleza? Tá de boa? Certo? Isso aqui é uma matriz aplicada no vetor. Quando eu resolver isso aqui, o resultado vai dar uma combinação linear disso, todo mundo visualiza. Tranquilo? Essa matriz aqui é 1, 2, 3, que são números multiplicados por isso aqui. Tranquilo? Certo? Então, na verdade, o que me interessa é achar o x, tá? Porque o x é a solução da equação. O y é a derivada de x, que é aquela variável auxiliar que eu acrescentei. Então, quando eu fizer essa conta, eu vou chegar à conclusão que x de t é igual a um outro C1, vou botar aqui uma outra letra, K1, é elevado ao lambda 1t. Posso apagar essa parte aqui? Pode. Mais K2 é elevado ao lambda 2t, fez sentido? Todo mundo visualizou a conta aqui que eu chego ali, vai chegar naquilo ali. Aí eu vou chegar à conclusão que x é uma combinação linear disso e y também é uma combinação linear disso, mas me interessa o x que é a solução. Tá beleza? Então essa é a solução geral naquele primeiro caso, que é o caso de vetores linearmente dependentes. Beleza, pessoal? Certo? Então, nesse caso aí, a gente fez a conta praticamente toda, tá? O único pedaço que eu pulei é isso aqui, mas isso aqui é só um produto matricial nele. Alguém se perdeu em alguma coisa? Tá? Porque agora os outros dois caras vão fazer mais rápido. Tá? Mas eles são análogos a isso aí. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Eu posso apagar? Posso apagar aqui? Vocês tiraram foto disso? Sim? Tá. Posso apagar lá também? Tá. Tá fazendo sentido isso? Tá. Pode? Tá. Agora, o segundo caso que eu vou fazer, que é mais rápido, é quando a gente tem soluções complexas, tá? Para a equação diferencial. Eu vou chamar esse de segundo caso. Beleza? Quando eu vou ter lambda 1, lambda 2 pertencentes a C e não pertencentes a F, vou escrever assim, certo? E aí o que acontece? Quando eu tenho isso, eu tenho que isso aí é imediato, né, da forma de resolução, que uma raiz é conjugada na outra. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Então eu vou ter que lambda 1 por letras vai ser P mais IQ. Eu não posso usar A e B em alfa e beta, beleza? Que já estão lá na equação. E lambda 2 vai ser P menos IQ. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Aí como é que eu trato esse caso? Eu vou resolver tudo nos complexos, beleza? Como se fosse uma matriz complexa, uma equação diferencial complexa. Então eu vou fazer exatamente a mesma conta que eu fiz no caso anterior, só que considerando tudo complexo.
Beleza? Eu vou resolver, eu vou considerar aquela matriz 2 por 2, em vez de ser uma coisa de R2 e R2, uma coisa de C2 e C2. Beleza? E aí, exatamente pela mesma conta que eu fiz, eu vou chegar nessa solução geral aqui. Beleza, pessoal? Certo? Aí, o que eu vou fazer? Só que esses caras que aparecem aqui são exponenciais complexos, certo? Mas o que eu vou fazer? Como eu sei que é tudo linear, que a solução é um conjunto linear, é um espaço vetorial, bidimensional, o que eu vou tentar fazer? Isso aqui são coisas complexas, tá? Então, eu vou tentar achar soluções reais com uma combinação linear dessas. Porque se eu achar duas soluções reais, linearmente dependentes, eu resolvo a equação no caso real. Tá beleza? Tranquilo? E aí, como eu faço isso? Pela definição da exponencial complexa, eu vou ter isso aqui, ó. E elevado a lambda t é elevado a p mais iq. Tranquilo? Certo? Isso por definição, isso vai dar, deixa eu escrever logo, vai dar isso aqui, ó, a elevado a pt, a parte real, que multiplica cosseno de pt mais i seno de qt, beleza? Certo? Tranquilo? Isso aí, para quem nunca viu isso é a definição da exponencial do cosseno e do seno complexos. Por quê? No caso das funções, eu estou trabalhando com funções complexas. No caso das funções complexas, a definição da exponencial e do seno e cosseno são feitas via série de Taylor. E se você substituir na série de Taylor uma da outra, vai dar certinho isso aí. Entendeu? Certo? Porque vai aparecer i ao quadrado, que vai dar menos 1. Entendeu? Depois dessa conta também é só aplicar a fórmula da série de Taylor. Sim. E da mesma forma, eu vou ter E elevado a lambda 2t. Quando a gente está trabalhando com números complexos, a gente chama isso de forma trigonométrica, não tem isso? Isso. Mas ela vem daí. Exatamente. Beleza? Sim. Tranquilo? Tá? Aí, como é que eu vou fazer duas soluções reais disso aqui, ó? A primeira é muito simples. Eu somo isso aqui com isso, beleza? E divido por 2, só para não aparecer um 2 na frente. Se eu somar isso aqui com isso, tranquilo? Beleza? Eu vou ter esse termo aqui vai se cancelar, beleza? E eu vou ter esse aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de x1, vou escrever aqui. Vou chamar x1 de t, vai ser E elevado a lambda 1t mais E elevado a lambda 2t, que vai dar E elevado a pt cosseno de qt, beleza? Tranquilo? Aí, então repara, como esse cara que eu chamei de x1 é uma combinação linear disso aqui, ela também é solução, concorda? Porque a combinação linear de solução é solução. Só que agora eu tenho uma coisa que eu posso considerar só nos reais. Tranquilo? Não aparece nenhum número imaginário aí, tá? E a segunda solução, x2, eu vou fazer o seguinte, em vez de somar, eu vou subtrair. Quando eu subtrair isso aqui, o que vai acontecer? Vai dar 2i seno de qt, concorda? Beleza? Subtrair isso aqui. Vezes o e, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2i. Posso dividir por 2i porque eu estou fazendo combinação linear complexa. E 1 sobre 2i é uma constante complexa.
Então vai ficar E elevado a PT, beleza? Então com isso eu obtenho duas soluções reais linearmente independentes. Beleza, pessoal? Tá? Então eu vou ter a solução beleza? Tranquilo, pessoal? Essa é a solução geral real para aquela equação diferencial, tá de boa? Tranquilo? Então, no caso, o que vai acontecer? Eu tenho uma exponencial multiplicando trigonométricos. Se esse P aqui for positivo, isso vai explodir. Se esse P for negativo, isso vai tender a zero. Mas no caso do oscilador harmônico, por causa do sinal das coisas, esse P aqui sempre vai dar negativo. Então ele sempre tende a zero. O que faz explodir não é isso aqui. No caso da ressonância, o que faz explodir é a força interna, que nem apareceu aqui ainda, tá? No caso do oscilador harmônico, isso sempre tende a zero. Beleza? E no caso não amortecido, eu vou ter essa equação aqui. Eu vou ter uma coisa do tipo n lambda 2 mais c igual a zero. A solução disso são imaginários puros. Tá legal? Não tem a parte real. Então, isso aqui vai dar zero. Tá beleza? Certo? Então, fica uma coisa só trigonométrica, sem uma exponencial multiplicando, uma coisa que fica oscilando para sempre. Tá de boa? Posso apagar tudo? Agora eu vou fazer o terceiro caso relâmpago. O terceiro caso é o que dá mais conta e é o que eu não tenho menos tempo, então não vou fazer nenhuma conta, mas eu vou só mostrar para vocês, vou deixar indicado. Posso apagar aqui? O terceiro caso é quando eu tenho uma solução real só. Tranquilo? Tá? Então, esse é aquele caso que é o mais difícil, porque a matriz não é diagonalizada nem dos reais nem dos complexos. Beleza? Porque eu não tenho uma base de altura 2. Mas eu tenho aquilo que eu chamo de base de Jordan, que é uma base, né, que daí é a forma canônica de Jordan, que é uma base na qual a matriz vai ter essa cara aqui, ó. Em vez de ser um zero aqui em cima, um. Lembra que eu fiz essa conta na aula passada? Certo? É o caso onde não é diagonalizado, que é aquele negócio que é um cisalhamento composto com uma homotetia, lembra? Essa conta eu não fiz legal, em detalhes na aula passada. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Tá? Que assim não é diagonalizável, e a ideia da base de Jordan é como se fosse assim: isso aqui é o mais perto que eu consigo chegar da diagonal. Tá legal? Beleza? Bom, e aí, pela mesma conta que eu fiz no primeiro caso, eu vou chegar nisso aqui. X barra linha, Y barra linha, vai ser a matriz da transformação da base beta, X barra Y barra, tá de boa? Só que a matriz da transformação da base beta não é diagonal, mas é assim. Certo? Então o que acontece? Eu não consigo desacoplar completamente, mas eu consigo uma equação independente de uma das variáveis. Então eu vou ter x barra linha igual a lambda x barra mais y barra linha, que vai ser lambda y barra, beleza?
Tranquilo? E aí, isso já resolve o meu problema. Tá legal? Porque eu vou resolver a segunda equação em y, isso aqui vai dar y de t igual a uma constante. Posso apagar o lado de lá? A solução dessa equação aqui é isso aqui, beleza? Tranquilo? Aí eu pego, substituo isso na equação de cima, eu vou ter x' barra, aqui é barra também, igual a lambda x barra mais essa parada aqui, mais C1 é igual a lambda t, beleza? Pronto, aí já resolveu o problema, porque agora eu tenho uma equação só em x barra, tranquilo? E eu vou resolver essa equação, não sei se vocês lembram disso, usando aquela parada de fator integrante, lembra? Que é uma parada que você multiplica dos dois lados, é E elevado a lambda t, na verdade, por acaso. Você multiplica dos dois lados, né? E elevado a μ de t, lembra disso que a gente aprende em cálculo 2, eu acho? Certo? Hã? Inferno, chato pra cacete. Isso, é elevado à integral disso aqui. Isso. Lembra disso? A integral do termo que multiplica a função aqui, beleza? Aí você, esse fator integrante é um termo maceteado que força isso aqui a se encaixar na regra do produto. Aí fica uma coisa que é a regra do produto direitinho, aí você tem a solução, beleza? Enfim. Aí depois o que você vai fazer? Vai resolver isso aqui e vai voltar para a base canônica, porque isso aqui não está na base canônica, beleza? Aí fazendo essa conta toda, no final das contas, eu vou chegar nessa solução geral. Essa conta não vai dar para fazer hoje, mas depois a gente pode fazer. A gente vai chegar nisso aqui, ó. Um polinômio de grau 1 multiplicado por essa exponencial. Beleza? Certo? Tá, isso aqui também é só resolver, não tem nenhum mistério aqui, é só resolver. Beleza, pessoal? Fez sentido? Curtiram isso aí? Podem falar sinceramente. Trabalhar com matriz é complicado. Então, mas isso, como eu falei no começo, eu acho que é uma coisa legal para a gente ver essas relações entre cálculo e álgebra linear, né, e ter, também foi legal hoje ter essas reflexões filosóficas, né, sobre a matemática e a física. E na semana que vem a gente vai ver uma outra relação que é uma relação entre cálculo e álgebra linear, que na verdade é mais básica, é mais fundamental do que isso aí. Porque isso aqui é meio que uma aplicação da álgebra linear no cálculo, beleza? É isso que eu estou fazendo. Eu estou usando a álgebra linear como um método que me permite resolver coisas em análise. Na aula que vem a gente vai mudar de assunto completamente e vai falar da derivada como transformação linear. Isso é uma relação mais fundamental, certo? Porque a ideia de derivada como transformação linear é uma generalização do próprio conceito de derivada na reta, sobre o qual nós falamos muito como a função linear que melhor aproxima localmente a outra. Então a gente vai mudar de ideia completamente e vai falar dessa relação que é mais básica. Beleza? E aí alguma aula para frente, a Tereza vai falar dos aspectos mais físicos do oscilador nano, que é uma aplicação disso que nós vimos hoje, que seria agora na segunda parte da aula. Beleza, pessoal? Então é isso. Valeu, pode desligar.